Pronto. Pessoal, boa noite. Então, sejam bem-vindos à Cuia de Abril. Obrigada, Gabi e Renatinha, desde já. Fiquem à vontade para apresentar. Então tá. A Cuia de hoje a gente resolveu fazer um tema um pouquinho diferente, que é um tema que nos interessa bastante. Eu tenho, inclusive, o teu doutorado, né, Renatinha? Sim. Que é a ideia da gente tentar padronizar, que nem a gente padroniza o cuidado dos nossos pacientes, padronizar o ensino de terapia intensiva, que é um movimento que vem acontecendo, na verdade, já há alguns anos em todo o resto do mundo, né, e a gente não tem tanto aqui no Brasil, pelo menos não enxerga tanto no Brasil, né. Teve agora o currículo de pediatria há 3 anos, está publicado, eu achei o currículo de emergência, que foi uma residência nova, e eu não consigo achar a publicação, não sei se a Renata achou já um currículo do programa de UTI pediátrica, né. Então, apesar de que em tese deve ter. Mas, e além disso, também falar sobre como que a gente tenta ensinar os residentes e o que é efetivo e menos efetivo. Cabe mais, né, eu acho, do que quando a gente aplica aos cuidados do paciente, que é menos padronizado ainda que cuidar dos pacientes, que a gente tem mais evidência e a gente tem a ideia de que a enfermaria vai ser igual, os recursos no UTI vão ser 95% iguais, mas ao passo que quando a gente tem a estrutura do serviço, a estrutura da residência vai ser diferente. Então a gente tem que muito adaptar em cada serviço. E a própria evidência, a gente sabe que lá fora, ter o recurso para cuidar do paciente dá para fazer igual que faz lá fora, mas toda a organização é diferente, né? A gente tem aí a Leandra e a Vero para nos dar insights depois, né? Que toda essa organização do cuidado do paciente fica diferente, e o ensino fica diferente também. Mas então, só para formalizar, a Renata é rotineira. Você quer te apresentar, Renata? Então, boa noite. Obrigada aí pelo pessoal estar nos prestigiando hoje, pela oportunidade de falar sobre um assunto que a gente gosta. Eu sou rotineira na UTI da Santa Casa e plantonista na UTI do Conceição e trabalho como professora do Departamento de Pediatria da Unicinos. E também, para quem, se alguém não conhece, eu sou coordenador da UTI Pediátrica do Conceição e plantonista da UTI da Santa Casa. A gente trabalha junto nos 2 lugares. Então, assim, não tem como a gente falar de ensino sem citar Flexner, né? Que foi o grande pai da reforma curricular, né? Que houve no século passado, né? A importância dele se dá no fato principal, assim, dele dividir o ensino entre parte teórica e parte prática. Até então, antes do relatório dele de 1910, o ensino médico ele era muito mais teórico, né? E aí, a partir daí, ele viu a importância do doente no hospital e de estudar essa parte prática, assim. Então, ele regularizou e regulamentou o funcionamento das escolas médicas. Na época do relatório, a coisa estava extremamente bagunçada nos Estados Unidos, assim, várias faculdades abrindo sem uma organização. Após o relatório, assim, reduziu drasticamente o número de escolas médicas que abriram, assim, justamente por ele ter feito essa organização. Lógico que ele não foi, tudo tem o ônus e o bônus, mas ele foi um dos primeiros mentores, assim, que deu o primeiro grande passo, assim. Pode passar, Gabi. E uma coisa que é importante, assim, que já foi relatado lá nessa época do relatório dele, é que é importante que o médico, de um modo geral, ele saiba integrar conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, o que aconteceu aqui no Brasil, só para a gente contextualizar, assim. Os programas de residência médica, eles surgiram no final do século XX, assim, e o de terapia intensiva, ele emergiu nos anos 2000, assim. Inicialmente, ele era um ano a mais depois da residência de pediatria, e depois ele virou 2 anos, né? Então, a gente tem bastante gente, né, que trabalha conosco, fez 1 ano de terapia intensiva e é especialista, ao passo que, com o passar dos anos, se viu que para o médico se tornar melhor especialista naquela área, era preciso um treinamento de pelo menos 2 anos. Junto disso, desses programas de residência médica, ocorreram as reformas curriculares aqui no Brasil dos cursos de medicina. Então, as diretrizes curriculares nacionais, em 2001, ali, elas
foi onde se preconizou o ensino por competências, assim. Até então, o ensino ele era muito dividido entre parte teórica e prática, mas não tinha essa coisa do ensino por competência, né? Então, como eu havia falado anteriormente, o ideal é que o médico ele consiga aliar a capacidade, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter atitude, né? Então, como é que tu vai avaliar esse ensino por competência na prática clínica? Então, em 2005, um professor holandês chamado Tim Kate, né, ele desenvolveu uma ferramenta de ensino chamada, já traduzindo para o Brasil, né, como os EPAs ou EPAs, que são as atividades profissionais confiáveis ou confiabilizadoras. Existem várias formas de ensino, assim, mas as EPAs, né, e aí a Vero e a Leandra podem nos falar, assim, com propriedade, porque elas viveram isso a Vero eu tenho certeza, a Leandra eu acredito que sim também, nos fellows delas, né, e aí é uma forma de tu conseguir aliar teoria e prática e conseguir avaliar esse aluno bem, né. Pode passar, Gabi. Então, o que acontece, assim, aqui no Brasil, por que isso é um assunto que eu acho que é importante, e principalmente eu acho que a gente tinha que ter um cuia sobre isso, porque a gente sempre quer discutir, assim, uma terapia nova, um novo artigo que saiu, algo inusitado que talvez vá ajudar a nos ajudar a beira-leito, a cuidar dos doentes, mas a gente tem um papel de ensino concomitante ao nosso trabalho de assistência, né, aos pacientes. Então, todos os locais onde a gente atua e onde nós, participantes aqui do CUIA, trabalhamos, assim, todos os hospitais aqui de Porto Alegre, que a gente atua, eles são hospitais escola, sejam só para pediatria ou para pediatria e terapia intensiva pediátrica, assim. E aí eu pergunto, assim, para os ouvintes, assim, vocês conhecem o plano de ensino do programa de residência onde vocês atuam? Como os residentes eles são avaliados durante a formação deles, né? Esses residentes eles têm alguma avaliação formal, alguma avaliação somativa ou só são avaliações formativas, né? E que aqui no Brasil tem uma formação predominantemente prática, assim. Por isso que o título do slide foi um pouco assim a tal osmose, assim, aquela coisa que tu vai aprendendo, o teu R+ te ensina, alguém te ensina, mas de repente tu não vai estudar aquilo de fato, também o residente não é cobrado sobre aquilo, e, enfim, ele acaba se formando, adquirindo habilidades, competências, mas não sendo avaliado para tais, né? Teve um dos estudos que a gente leu, assim, e que aí, claro, nos Estados Unidos, como eles já estão, enfim, as formações são diferentes, né? Um dos artigos, assim, que a gente leu, ele falava principalmente, assim, do fato do intensivista pediátrico que se forma lá, não ter tanta habilidade para trabalhar num hospital, numa UTI geral, assim. Eles têm muita habilidade para ser chefes de unidades, então essa questão administrativa, eles têm habilidade para fazer pesquisa, mas eles sentiam falta de habilidades para trabalhar numa UTI geral, assim. Então, uma coisa que para nós é o que a gente é melhor formado, digamos assim, né? A gente tem dificuldade em liderar, porque a gente não é preparado para isso, a gente tem dificuldade em fazer pesquisa, porque a gente também é pouco estimulado para isso. Então, para a gente ver como as coisas são diferentes aqui, né? Pode passar, Gabi. Então, assim, aqui tem um trabalho e um editorial que saiu tudo no Critical Care, né? Todos esses, a maior parte desses artigos são dos últimos 5 anos, assim, tá? E aí, o que eles discutem, assim, se as trajetórias dos residentes, né, que a gente ajuda a construir, se a gente está realmente preparando eles para o mercado de trabalho. Então, assim, se a gente consegue fazer um trabalho de mentoria para apoiar eles, então, como líderes, como pesquisadores, como educadores, né, como
como professores no futuro, se a gente consegue auxiliar eles nessa integração de vida-trabalho, porque a UTI é um ambiente super desgastante, né? E aí, se a gente consegue apoiar eles nesse sentido e planejar a carreira deles, assim, se a gente consegue fazer um trabalho sobre isso, assim. E aqui no Brasil, a gente falha em vários aspectos nesse sentido, seja porque a gente faz um trabalho muito prático e aí a gente tem que tocar muito serviço, enfim, a gente não consegue ter tempo para isso e a gente é responsável pelos residentes também que a gente está formando, né? Então, acho que a gente tem que começar a fazer um julgamento crítico a respeito disso. Pode passar, Gabi. Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai pensar assim, num programa de residência, lógico que vai ter o currículo desse programa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E aí, esse programa ele vai ser baseado em quê? Assim, por exemplo, vão ter clubes de revista, vão ter simulações, vão ter discussão de casos clínicos, né? Como é que vai ser as atividades científicas desse programa de residência médica, né? Então, aqui, esse sim é um artigo mais antigo, mas o que eles falam? Como é que deveria se estruturar adequadamente um clube de revista, tá? Então, eles estudaram a respeito disso, assim, quais são as características boas que um clube de revista deve ter? Pode passar, Gabi. E aí, a ideia, o que os alunos, isso daí foi feito com residentes de ortopedia, eles leem artigos, olha, fazem até trabalho sobre isso. Então, o que acontece? Qual que é o objetivo principal de um clube de revista? O objetivo principal do clube de revista é fazer com que o residente aprenda a ler e analisar um artigo científico, tenha uma leitura crítica a respeito disso, né? Não só, claro, discutir o assunto do artigo, o resultado, a conclusão, qual é o benefício daquilo para os pacientes, lógico que isso também, mas o objetivo principal seria fazer com que ele aprendesse a ler e analisar um artigo para saber o que é bom, o que não é, né? Ou por que isso não está bom. E isso a gente acaba aprendendo isso quando a gente vai fazer a pós-graduação, né? Tenta aprender um pouco sobre isso quando vai fazer a pós-graduação. Isso eu falo pela minha experiência, tá? Assim, como é que a gente, qual outro intuito do clube de revista, assim, lapidar o conhecimento, então justamente discutir os assuntos, assim, que estão mais em voga naquela subespecialidade, e também uma coisa que eles falam que é importante, assim, que os alunos viram que era muito importante, tu discutir artigos que sejam básicos daquela tua subespecialidade e os artigos que estão em voga da tua subespecialidade, né, então, assim, por exemplo, assim, todo mundo tem que ter lido vamos supor, o Survival Sepsis Campaign, por exemplo, entendeu? Isso é um artigo básico que todos devem ler. Ou, vamos supor, pegando ainda coisas assim de fisiologia, tipo assim, o mecanismo de Frank Starling, por exemplo, assim, esses são artigos básicos de medicina que todo mundo deveria ler na sua formação, entendeu? E no clube de revista eles falam que um bom clube de revista passa por isso, assim. E aí, claro, fazer um debate, e essas sessões elas deveriam ser idealmente mensais e idealmente com pré e com pós-teste. Qual que é o objetivo do pré-teste? Identificar as lacunas do conhecimento, e aí com isso o ouvinte vai ver o que ele não sabe e tentar prestar melhor atenção na hora que aquele artigo é exposto, e o pós-teste é demonstrar o quanto que tu conseguiu obter, o quanto que tu conseguiu aprender com aquela discussão de artigo, né? Pode passar, Gabi. Então, o que eles viram, assim, que um sucesso para um bom clube de revista seria, assim, se tu fizesse com que os residentes tivessem presença obrigatória, se ele for, isso que eu achei diferente, assim, que ele seja independente do corpo docente, e aí o que eles falam, assim, no artigo que talvez essa coisa dele ser independente do corpo docente seria para os residentes terem um maior senso de propriedade sobre aquele clube de revista, assim. Mas, lógico, que tem que ter o apoio de um professor, de um preceptor que esteja disposto a ensinar eles, né? A questão do fornecimento regular de comida é uma coisa que o Gabi já fala há bastante tempo disso, assim, e a gente vai citar a respeito disso, assim, que as pessoas estudaram isso também, revisar
artigos de pesquisa original e não precisa ser totalmente atuais, então artigos que foram modificadores de conduta naquela subespecialidade, e artigos que são atuais, e que os programas de residência sejam pequenos. Com programas maiores, a tendência é que o clube não funcione tão bem. Pode passar, Gabi. Então, pensando nessa coisa da comida, esses artigos, eles são antigos, né? Na verdade, quem me passou eles até foi o Gabi, mas ele já tinha me falado sobre isso mais de uma vez. É engraçado, porque as pessoas estudaram sobre isso. E aí, o que eles falam, assim, que maximizar a educação é um desafio, né? Então, assim, tu conseguir atrair aquele residente por um clube de revista, por uma discussão, né? É um desafio que tu tem que ter, e fornecer comida talvez seja um chamariz bom, tá? Então, estudaram a respeito disso, assim. Então, fornecer comida pode fazer com que os residentes compareçam mais ao clube de revista e que eles sejam mais pontuais, né, na sua chegada. E a maior parte das pessoas que participaram da pesquisa, dos 2 artigos, não considerou a comida uma distração e não acredita que talvez a indústria apoiar o financiamento dessa comida comprometa a integridade das sessões, tá? No estudo, cada residente captado aumentou o custo em $46, tá? E no ano chegou a $60 mil, tá? Porque realmente aumentou a assiduidade deles nos clubes, né? Nas discussões. Pode passar, Gabi. E aí eu me questiono sobre isso, assim, será que é mesmo, assim, o apoio da indústria não interferiria, né? Enfim, claro que foi uma pesquisa, foi um questionário, mas as pessoas que participavam daquilo ali, que ganhavam aquela comida, achavam que não, tá? Enfim, pode passar, Gabi, por favor. Então, isso daí nada mais são do que estratégias baseadas em evidências saborosas, tá? Então, tu tentar atrair o teu aluno justamente pela barriga, né? É uma estratégia, né? Não deixa de ser um chamariz, né? É óbvio que quando a gente vai fazer uma reunião científica, tem um bolinho, uma comidinha, um antepasse da doutora Vivi, aquilo se torna muito melhor, né? Pode passar, Gabi. Então, assim, esse artigo, por exemplo, uma coisa que é sabido, assim, é que a passagem de plantão é sempre um momento crítico, né? E que está mais associada a eventos adversos para os pacientes, né? E aí, o que esse estudo que saiu no JAMA, eles viram, assim, que a transição no final do estágio do residente, naquela rotação de final de estágio, nunca ninguém avaliou se isso daí prejudica ou não os pacientes. Então, eles fizeram essa avaliação no final do estágio, tá? E eles viram que, assim, que houve um aumento de mortalidade, tá? Nessa rotação de final de estágio, quando havia uma rotação só do interno ou do interno e do residente, tá? E aí, essa análise principal, na análise principal houve aumento de mortalidade, na análise alternativa não, e eu já vou falar a respeito disso, assim. Então, eles falam que a forma como a transferência dos pacientes é realizada entre um residente e outro ao final do estágio, ela precisa ser melhorada. Só um local avaliado tinha uma passagem de final de estágio formal, assim, só um local, os outros não. Eram 7 locais, e aí o que acontece? Essa análise principal, eles acham que talvez tenha tido um aumento de mortalidade, porque incluiu doentes mais complexos e que estavam há bastante tempo internados no hospital. E a análise alternativa, na verdade, ela era quando o residente, quando esse paciente entrava no final do estágio do residente, assim, mas não na transferência, era um pouco antes, e eram pacientes mais simples. Então, eles acham que talvez era uma população menor, com menor poder, e que aí não demonstrou diferença. Mas mostrou que essa passagem de plantão de equipe, né, no final de estágio, ela precisa ser, ela precisa ser melhorada, porque houve aumento realmente de mortalidade. Pode passar, Gabi. Uma coisa que a gente que fala, que a gente também a gente adota pouco, a gente adota bastante na graduação, isso, sim, mas nos programas de residência aqui no Brasil, eu acho que ainda é uma coisa muito incipiente, assim, a questão da simulação, né, como uma ferramenta de ensino, assim.
nos Estados Unidos, a sociedade de simulação, a Society of Simulation in Healthcare, ela surgiu em 2004, então é bastante antiga, assim. E aí, em 2005, a simulação passou a ser incorporada nos currículos, assim, começou a existir a educação baseada em simulação, né? Então, esse estudo que saiu no Critical Care, eu não me lembro, tá? Mas, enfim, esse estudo demonstrou o quê? Que 98% dos programas de medicina intensiva pediátricas que eram acreditados pelo Conselho americano, né, utilizam a simulação como parte do treinamento dos fellows, tá? A maior parte dessas simulações ocorre no ambiente intra-hospitalar, não é, alguns locais só tem um centro especializado de simulação, tá? E essa simulação, ela faz parte tanto da avaliação formativa, tá? Então, aquela onde tu simula um cenário real, né? Ou como uma forma de ensino, ou de um cenário somativo, justamente para tu fazer uma avaliação formal daquele teu aluno e ver se ele é apto para conseguir executar aquela tarefa na prática clínica real, né? A maior parte das simulações, eu vou mostrar agora num outro gráfico ali, uma figura, que eles usam elas para avaliação formativa, mas elas podem também ser usadas para avaliação somativa, e isso é muito comum quando eles utilizam as EPAs também, tá? Uma coisa que infelizmente falta, lógico, que é financiamento, porque os manequins, né, conforme for a tecnologia que eles tenham, eles são manequins que são caros, né? Tu precisa de um professor, de um corpo docente que seja especializado, que saiba manusear aqueles manequins, e o ideal é que tenha uma padronização nesse ensino por simulação, né? Pode passar, Gabi, por favor. Então, aí, o que eles viram, assim, que esses locais dos Estados Unidos, onde eles utilizavam a simulação? Então, tinha simulação para várias coisas práticas, do tipo passar acesso central, entubar, ultrassom, intraóssea, a crico, punção lombar e bababá, e a maior parte delas, vocês podem ver aqui na coluna do meio, que é para avaliação formativa, para avaliação somativa é uma minoria, né? Mas é mais do que comprovado que o ensino por simulação ele é super eficaz e ele tem que fazer parte da formação do residente, né, do aluno, justamente porque tu não vai conseguir expor ele a todos os cenários da vida prática real. Então, a simulação, ela consegue fazer isso, né? Ela consegue dar esse suporte e complementar o conhecimento desse aluno, tá? Pode passar, Gabi. E aí eu venho falar de novo das tais EPAs, né? Então, o que acontece, assim, por que surgiu a questão das EPAs, assim? Porque quando veio durante as diretrizes curriculares ali em 2001 e aquela reforma curricular no ensino baseado em competência, a competência tu presume, né, que se o aluno tem um conhecimento e uma habilidade. Então eu acho que eu acho que o fulano sabe fazer tal coisa, né? Mas a atividade profissional confiável seria esse elo entre esse ensino baseado em competência e a prática clínica, tu conseguir avaliar ele de fato, né? Um EPA, por si só, ele faz com que o aluno ele tenha que ter muitas habilidades, né? Então, por exemplo, um EPA em sepse, o residente ele tem que identificar que o doente está séptico, ele tem que fazer o manejo clínico inicial desse paciente, então, por exemplo, pegar acesso, infundir volume, iniciar antibiótico, coletar culturas, né? Ele tem que fazer todo esse diagnóstico, né? E aí, a EPA em si, o que ela faz? Tu consegue avaliar o aluno em 5 níveis, assim, tipo, no nível 1, o aluno, ele precisa ser, tudo que ele faz, ele precisa de supervisão, ao passo que no nível 5, ele consegue fazer aquela atividade, ele consegue fazer aquela prática clínica, vamos supor, uma intubação, sozinho, e inclusive ele consegue ensinar a outros colegas, né, outros alunos abaixo dele, né, então esse é o barato da questão da EPA, né, pode passar, Gabi.
Então, nos Estados Unidos, Canadá e tal, eles já adotam esse ensino baseado nas atividades profissionais confiáveis, e aí, lógico que surgiram muitos movimentos, muitas forças-tarefas, assim, reunindo especialistas na área para criar um currículo baseado em EPAs. Assim, aqui eu botei um resumo dos EPAs que seriam para terapia intensiva pediátrica, assim. Lógico que cada item desses tem umas 2 folhas, mais ou menos, dizendo, assim, o que é que tu espera para aquela EPA em si. Isso daqui, claro que é um resumo, né? Então, os EPAs para terapia intensiva é tu saber manejar agudamente um paciente, né? Seja ele um paciente que tem alguma doença subjacente ou não, saber gerenciar e coordenar o cuidado nas UTIs, manejar pacientes em fim de vida, saber fazer uma gestão eficiente de recurso, aplicar os princípios de saúde e os métodos de melhoria da qualidade para melhorar a saúde da população, saber liderar uma equipe, saber se comunicar de uma forma eficaz e saber transferir os cuidados do doente para uma outra equipe, para um outro local, para um outro setor também de uma forma correta. Produzir ciência, então, engajar na produção e na disseminação de conhecimento científico e saber ser um líder dentro da tua subespecialidade, tá? Esses seriam os EPAs do Colégio Americano de Terapia Intensiva Pediátrica. Pode passar, Gabi, por favor. Então, o que acontece, assim, esse estudo que saiu no Critical Care, o objetivo principal deles era criar um recurso que pudesse orientar o aprendizado e avaliação dentro da terapia intensiva pediátrica, né? Então, o que eles fizeram? Eram 7 intensivistas, assim, pessoas especializadas, assim, na área, e um psicometrista justamente para conseguir fazer a baliza disso tudo, e aí eles queriam fazer um documento baseado nos EPAs, esses que eu acabei de citar para vocês em terapia intensiva pediátrica, tá? Eles pegaram 75 chefes, né, diretores de programas de terapia intensiva pediátrica para dar um feedback sobre esse documento que eles fizeram. Então, eu vou falar depois no outro slide sobre a metodologia Delphi. Todos esses estudos, assim, acabam utilizando essa metodologia Delphi, que nada mais é, assim, do que um troço que foi desenvolvido lá nos anos 50, na Força Aérea Norte-Americana, assim, para prever o impacto da tecnologia na guerra, assim, e aí, o que acontece? Eles pegam vários especialistas, fazem um compilado do que esses especialistas acham sobre determinado assunto, e aí eles vão fazendo rodadas de feedback, né? Então, tipo assim, a primeira rodada foi, se pautou os itens X, Y e Z, aí se arruma esses itens, devolve para aquela mesa toda, para aqueles especialistas, eles vão lá e olham de novo, e dão retorno de novo, novos feedbacks até chegar num documento final, né? E nesse estudo foi feito exatamente isso. Eles pegaram 75 chefes de unidades, assim, diretores, e pediram para ele dar um rascunho sobre o documento, aí depois pegaram 2.535 especialistas que, na verdade, eram, é como se a NIB, por exemplo, pegasse 2.530 intensivistas pediátricos que fossem certificados pela NIB, assim, pelo nosso TTIP, que a gente chama, né? E aí depois fez um documento final com os 10 domínios do desempenho que eles identificam como necessários para uma conclusão bem-sucedida de tarefas em terapia intensiva pediátrica. Tá? Pode passar, Gabi. E aí, esses seriam os domínios, assim, resumidos deles, né? Então, por exemplo, o cara saber manejar agudamente um paciente, saber coordenar uma unidade de terapia intensiva, saber manejar pacientes no fim de vida, saber fazer consulta e encaminhamento, saber fazer, por exemplo, fazer passagem de plantão, ser um líder dentro da tua equipe, fazer atividades educacionais, educar médicos, profissionais da área de saúde, essas coisas todas assim, tá? Pode passar, Gabi, por favor. Se correlacionam com os EPAs, né? Que a gente sim, se correlacionam todos com os EPAs, exato. Nesse estudo que eles falaram, assim, e aí é uma coisa que eu achei bem interessante, assim, porque eles falam sobre a ausência de padronização no treinamento e na certificação de médicos que praticam cuidados intensivos cardíacos pediátricos, né? Então, esse artigo é do Critical Care, né? E o objetivo principal deles era criar um currículo padronizado para o intensivista pediátrico
cardíaco, digamos assim, né? E o objetivo secundário deles era determinar os requisitos institucionais mínimos para oferecer um treinamento de qualidade para esses trainees, né? Então, eles analisaram o currículo de 20 programas, utilizaram o método Delphi, que eu falei agora há pouco para vocês, justamente para identificar os objetivos de aprendizado, os requisitos necessários para esses fellows rodarem, né, no estágio, e os requisitos institucionais necessários, tá? Uma coisa como é que tu te forma um intensivista pediátrico, cardiointensivista, né, pediátrico, ou tu faz, lá é assim, né, ou tu faz UTI ou cardiologia pediátrica, e aí depois tu faz mais um ano em UTI cardiológica, ou tu vai fazer UTI mais cardiologia, né, e aí tu consegue atuar numa unidade dessas, né, então pode passar, Gabi. E aí, o que eles viram, assim, quais são as áreas que tu deveria passar, e aí, claro, conforme o tipo, se tu é só intensivista, ou se tu é intensivista mais cardiologista, né, e aí aqui nessa coluna, na primeira aqui, nossa, da esquerda, é a tua formação, e aí, conforme a tua formação, quanto tempo tu deveria passar em cada local, e aí os locais que ele fala, assim, que tu teria que passar, claro, numa UTI cardiológica, numa UTI geral, numa UTI adicional, que eles falam que pode ser uma UTI adulto, ou UTI NEO, né? Passar na anestésio, passar na hemodinâmica, na eletrofisiologia, no ecocardio, né, nos ambulatórios, no TX, né, e aí um treinamento, tipo assim, e aí o último seria assim, férias ou um estágio fora, essas coisas assim. E aí esses foram os locais que eles determinaram que o cardiointensivista tem que passar para poder atuar numa UTI cardiológica, lá nos Estados Unidos, né? Então, foi isso, assim. E foi uma coisa que eu achei interessante, né, para a gente trazer, já que a gente também trabalha com cardiopata, e nós, por exemplo, lá na Santa Casa, no nosso estágio, por exemplo, a anestésia é um local que a gente passa, que é uma coisa bem bacana e tal, então me chamou a atenção sobre isso, assim. E da minha parte, era isso. E aí, claro, a conclusão do estudo que eles falam que o treinamento padronizado é fundamental para otimizar os resultados, né? Lógico que a gente sabe isso. Então, o que eu noto, assim, que eles têm uma preocupação, de um modo geral, grande, assim, sobre o treinamento desses alunos e sobre padronização. E eles acham que no momento que tu consegue padronizar o currículo, isso se torna o treinamento, a coisa se torna muito melhor, né? Então, eu acho que, desculpa. Então, eu acho que a gente deve pensar a respeito disso, assim, porque nós somos atores, né? Nós trabalhamos com os residentes, e a gente somos atores na formação deles, assim. Eu acho que essa falta de padronização nas coisas, assim, é o que me estimulou a gostar desse assunto e a querer estudar para tentar melhorar, de modo geral, essa formação, né? É isso. Então, só para a gente seguir na ideia, migrando um pouco, a gente definiu que a gente precisa ter um programa de residência padronizado, a gente definiu como é que a gente vai fazer o ganho do conhecimento teórico e a avaliação por competências desses residentes, mas e como é que a gente faz quando eu estou lá, na beira-leito, e eu tenho até as 12 horas para terminar o round, porque a gente precisa passar plantão, precisa prescrever, precisa evoluir, né? E tem um conceito muito interessante que eu ouvi e tenho lido sobre, que é esse de micro-teachings, que é justamente isso, dar pequenos nuggets de conhecimento nesses momentos que a gente tem. E um pouco disso se reflete nessa taxonomia do conhecimento educacional do Bloom's, que é essa versão original e essa versão nova, que é a gente identificar que nível de conhecimento esse estudante, esse residente está. Que é um pouco também, se reflete isso também nos níveis dos EPAs que a Renatinha falou, que nível 1 é a pessoa que está recém começando a aprender, nível 5 ele consegue ensinar aquilo adiante. Então, a pessoa vai de só lembrar, para entender, para conseguir aplicar, para analisar criticamente o que ela está fazendo e saber em que situações se aplica ou não se aplica, para avaliar o resultado do que ela fez e para criar conhecimento novo, ou explicar esse conhecimento adiante.
né? E nisso, uma ideia para usar isso na prática é usar o mnemônico RHYME, que é esse residente, ele está no estágio que ele só consegue reportar as informações, ou que ele consegue só interpretar, ou que ele consegue propor, depois que ele interpreta, um plano de cuidados do paciente, ou ele já consegue até explicar por que ele pensou isso, o que ele está fazendo, e ensinar um residente menor. E, geralmente, eu gosto de pensar nesse mnemônico como o R, geralmente, é o estudante de medicina, que sabe só tirar história. O I é o doutorando para o residente, que já está conseguindo interpretar, me dá uma impressão. E o M já seria um residente R2, R3, que já está propondo um plano. E o E é o residente do último ano da substancialidade, ou R3 da pediatria para assuntos de pediatria. E isso pode ser intercambiável do ambiente que o residente está, ele pode mudar, e para a patologia. E aí cabe a gente entender. O residente do R2 da pediatria, por exemplo, talvez para assuntos de puericultura ele já esteja no M e no E. Mas quando ele entra na UTI, para as coisas de UTI, ele está no I. Idealmente, a gente espera que os residentes estejam pelo menos no I, né? Mas a gente vê que muitas vezes eles ficam no R e é difícil tirar eles do R. Eles falam por sistema tudo, patina, começam a conseguir falar por sistema e nunca vão para o E, que é dar a impressão para daí poder dar uma conduta. E às vezes ficam do report, pulam direto para o manager, que é uma briga minha que eu tenho com os residentes o tempo inteiro, que tem que dizer o que o paciente tem para saber o que ele tem que fazer. E o que a gente espera daí já dos nossos casos, né, os R4, principalmente o R5 da TI, conseguir explicar. Porque também, além disso, eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo de ensino daquele residente. Ele é um R1, ele é um R2, ele é de subespecialidade. Quanto tempo ele vai ficar com a gente? Ele é um estágio de optativo. Ele vai ao nosso residente que vai ficar 2 anos e eu vou ter que ter todo um programa e EPAs para esse residente. Qual que é o plano específico menor para esse residente nesse estágio ou até mesmo nesse encontro que eu vou ter com ele? Se é um plantão, eu estou com o residente 1 R2 que está comigo no plantão, o que eu vou ensinar para ele nesse plantão? O objetivo dele é aprender nesse plantão dentro do que eu tenho disponível aqui de casos para a gente avaliar. E também os objetivos têm que ser espertos, tem que ter smarts. Então, eu posso pensar que os objetivos eles têm que ser específicos para aquele residente, para aquela situação. Eu tenho que conseguir medir esses objetivos. O residente está conseguindo melhorar XYZ, que é a ideia de definir que ele teve ou não a competência. Tem que ser possível dele ganhar esse objetivo, tem que ser attainable. E tem que ser realista. Por exemplo, não dá para querer que o R2 saia conseguindo me descrever o modo do PRVC, se ele recém está tendo exposição à ventilação mecânica no começo. E tem que ser timely também. Ele tem como um R2 aprender o manejo de uma cardiopatia, da droga vasoativa numa cardiopatia complexa em 1 mês? Não. Mas, ou vamos dar um exemplo melhor aqui, na verdade. Tem como um R2... um R3 de pediatria me descrever passos e usos de droga vasoativa no choque séptico e como titular? Tem, mas não em 1 mês. Talvez ao longo de todo o ano, depois que ele já fez vários plantões, ele consiga, né? E esse é Então, migrando também, o que a gente pode fazer para ensinar os residentes a melhorar? Eu tenho... quando a gente para pensar, a gente treina muito, a gente estuda muito, mas que nem fazem músicos, que nem fazem atletas. Mas a gente faz uma coisa que eles não fazem, ou melhor, eles fazem uma coisa que a gente não faz, que é a prática imediatamente antes de atuar. Então, não sei quem aqui gosta de esporte, vai em campo, eles vão aquecer na hora. Apesar de treinaram a vida inteira, a semana inteira, e antes da partida, eles vão lá e aquecem e praticam como se fosse a situação de jogo. Músico também, treina, estuda o instrumento o tempo inteiro, e antes de ir para o show, vai lá e passa som. E treina um pouquinho as músicas que ele vai tocar imediatamente antes. Isso a gente não faz em medicina, a gente estuda a técnica de intubação, em algum momento talvez tenha uma aula de simulação, intuba os bonecos, mas na hora de ir para intubar tá aqui, te vira. Então esse estudo foi bem interessante, eles fizeram justamente isso. Eles pegaram um grupo que eles deram treinamento antes de intubar e um grupo que foi só orientação usual na hora. Eles pegaram fellows de anestesia pediátrica, residentes de anestesia e enfermeiras anestésicas, trainees, que eu nem sabia que existia isso, são enfermeiras que fizeram toda a faculdade de enfermagem, lá nos Estados Unidos, toda a faculdade de enfermagem tem 3 anos de prática em UTI e elas podem fazer um treinamento de 3 anos para serem anesthetic nurses,
que eu no artigo não falo, mas eu imagino que sejam enfermeiras que podem ficar anestesiando sob supervisão de um anestesiologista que vai cuidar de mais salas do que uma só. Então, quando eles estavam passando nos seus estágios de anestesia, iam fazer a intubação para cirurgias eletivas de lactentes asa 1 a 3, eles recebiam treinamento em um boneco realista 1 hora antes da cirurgia. Ah, tá, esse residente amanhã vai estar numa sala que vai ter uma cirurgia de hérnia agendada. Então, nós vamos pegar, 1 hora antes ele vai passar, nós vamos treinar ele, e era um treino rápido. Duas intubações que ele conseguisse no boneco, ou 10 minutos mais dicas padronizadas, que um outro anestesista ia dar para eles, e depois eles iam ir para a intubação sob supervisão do anestesista que estava na cirurgia. E isso aumentou em 10% a taxa de sucesso para a primeira tentativa de intubação, dá um risco relativo de 1,2. Parece pouco, mas se a gente pensa que cada intubação é o manejo mais da via aérea do paciente, cada tentativa, o manejo mais da via aérea do paciente, se eu junto isso com usar o fio guia, por exemplo, mais 10%, a gente vai ganhando taxa de sucesso em trainees. Então, melhorando o cuidado do paciente, diminuindo o estresse que esse trainee está fazendo e até aumentando a motivação dele. E teve vários efeitos secundários beneficiando o grupo treino também. 7 segundos a menos por tentativa, que talvez para os pacientes mais... ali eram pacientes de cirurgia, mas para pacientes de UTI, que já estão com reserva comprometida, seja importante, o tempo de saturar ou não, o bradicardizar ou não. Eles tinham, na verdade, o grupo não treino, eu escrevi ao contrário aqui, o grupo que não teve treinamento tinha menos chance... menor chance de dificuldade, ficou essa frase. Eles conseguiam avançar melhor ou inserir o tubo melhor quando visualizavam. Quem não tinha o treinamento, às vezes conseguia uma boa visualização, porque alguns usavam videolaringo a critério do anestesista, e não conseguiam botar o tubo lá. E não teve diferenças de complicações. Talvez ele não tivesse poder para isso, né? Teve treinamento, não teve mais complicações, porque o N foi calculado para o sucesso na primeira tentativa de intubação. E aí a gente chega nesse ponto também, que é quando a gente começa a deixar os residentes fazer procedimento, tá ali do lado, que é o quanto que eu preciso ensinar e quanto que libera de autonomia para esse residente, pensando na segurança do paciente. E é uma balança que muitas vezes é difícil da gente ponderar, e muitas vezes a gente mesmo não tem esse treinamento, sai da residência sem ter esse treinamento e tem que ir testando depois que já é preceptor. E esse estudo aqui mostrou bem interessante que, esse aqui, que é PED específico, as pessoas tendem a ter mais medo na pediatria, tendem a ficar mais ansiosas na pediatria, porque lá nos Estados Unidos eles têm uma residência que é mista, pediatria e medicina interna, que pega basicamente pediatria hospitalar daí, né, e os residentes reportaram que se sentiam mais ansiosos em ter mais autonomia nos estágios de rodízio da pediatria. Então, sentiam uma falta de supervisão adequada, mais especificamente nos estágios de pediatria. E a gente está sempre com a pediatria, né? A gente sabe que tem uma carga, às vezes, emocional e maior, tanto para a gente quanto para o residente. E aí, o que a gente tem de estudo para pensar em quanto de autonomia é adequado? Esse é um estudo bem interessante de residentes de cirurgia, na verdade, que eles fizeram revisão, não de prontuário, mas de códigos de procedimentos realizados, quase 700 mil cirurgias, e eles foram olhar se essa cirurgia foi liderada por um attending, se tinha um attending, mas o residente estava em campo, ou se era liderada pelo residente, e o staff estava em sala, mas não estava em campo. Então, ele estava ali, disponível, olhando de fora o campo e orientando o residente. E não teve diferença dos grupos para mortalidade ou complicações nesses procedimentos. Então, dá para a gente dar um passo para trás, deixar o residente ter mais espaço sem prejudicar mais o paciente. Esse estudo não fala de qual ano eram esses residentes, mas esse outro estudo aqui não eram interns, eram só residents. Intern é o primeiro ano, o R1 lá. Eles também pegaram equipes de medicina interna, fizeram rounds com diferentes de supervisão, liderado sempre pelo residente sênior, que seria o R3 para mais. Não teve diferença de erro médico ou evento adverso dos pacientes, e quando tinham mais supervisão, os internos falavam menos e relatavam menos autonomia. Então, é como se o staff inibisse os residentes menos graduados. A gente costuma ter um clima muito bom nas áreas pediátricas, né? Mas é uma coisa para a gente pensar também, se a gente não acaba inibindo, talvez,
o doutorando ou os residentes que estão menos habituados com o ambiente de UTI, que muitas vezes, por si só, já é um ambiente intimidador. E esse estudo aqui foi bem interessante, porque ele é só de residentes de pediatria. E aí é justamente isso, como é que eu tento balancear a autonomia com a supervisão. E ele se baseou ele é um estudo qualitativo que se baseou no princípio SDT, que é a autodeterminação sobre motivação humana, Self-Determinate Theory, que é o que um indivíduo, para se sentir motivado e feliz, ele, psicologicamente, ele tem que ter autonomia, ele tem que ser responsável pelos próprios atos, ele tem que se sentir competente e capaz de lidar com os desafios e alcançar os objetivos que ele faz, e se relacionar com outros seres e pares parecidos. Então, ele foi um estudo qualitativo lá no Hospital Pediátrico de Stanford, que tem 360 leitos, e ele padronizou as equipes em um R1, um R2 e um R sênior, que podia ser o R3 ou o R5, mais o staff. E uma, duas vezes por semana, eles faziam rounds independentes. O que significava isso? Eles faziam o sênior fazia um pré-round, definindo as prioridades dos pacientes que tinham, e se, esse paciente eu quero que tu veja comigo, ou não precisa ver nenhum paciente comigo, eu quero já discutir isso aqui antes contigo, com o staff. E aí o round ia só os residentes e os internos, e os R sênior que liderava, e o staff ou tinha passado antes examinando os pacientes, ou ele vinha atrás examinando os pacientes, mas ele não se metia no round. E aí, pós-round, eles se juntavam de novo, os residentes passavam, o R sênior passava o que ele tinha definido, e aí o staff avaliava e ajustava a conduta. E depois disso foram feitos grupos focais para feedback. Então, eles conseguiram cerca de quase 30 residentes júnior e 20 sêniores e 20 staffs. E aqui ficou um pouco recheado esse slide, mas os temas dos grupos focais, que como é estudo qualitativo, né, as pessoas relatam, e depois eles pegam os relatos das pessoas, tentam identificar temas e pegam as citações emblemáticas de cada um desses temas. Então, o tema número 1 foi que o round individual independente teve contribuições positivas para o desenvolvimento dos residentes. Então, estimulou o pensamento crítico dos residentes, mais do que fazer o round com o staff. Estimulou ter conforto para ter decisões sozinho, que é o que eles vão ter que fazer depois, quando terminasse a residência. E serviam de modelagem. O R1 disse que o R sênior servia de modelagem para ele. O R sênior também teve mais motivação para assumir responsabilidade médica e de ensino dos R-. E estudavam mais e citavam eles aí mais evidências nos rounds, porque era a responsabilidade deles o cuidado do paciente. Por outro lado, o staff teve um impacto negativo na avaliação do staff, que ele teve menos oportunidade de ensino e feedback, que são atividades que eles gostavam de fazer, mas os residentes relataram que tinham aprendizados únicos e diferentes no round com o staff e no round com os outros residentes sênior. Então, os alunos estavam mais engajados nos rounds individuais, então, de novo, eles se sentiam inibidos no round com staff. Uma revisão no pós-round com o staff, eles conseguiam absorver melhor o ensino, porque eles não estavam preocupados em o que eles iam fazer de conduta específica para aquele paciente, o que ia anotar, o que tem que fazer. E o R sênior conseguia nivelar melhor o ensino para R1 e para R2. Porque, talvez o staff estivesse falando coisas além do que o R1 e o R2 conseguia fazer, o R sênior, estando mais próximo dos residentes, conseguia nivelar melhor o que passar. A quarta temática foi que não teve ninguém sentiu que teve piora da segurança do paciente, ou que teve risco do paciente. As duas partes relataram que tinha alguma dificuldade de comunicação com os pacientes e família, principalmente quando tinha pacientes com condições complexas, ou condições sociais complexas, médicas complexas ou sociais complexas. E teve uma tensão, justamente, que o staff ficava menos satisfeito, porque ele gostava do round, gostava de discutir, mas o residente ficou feliz de ter mais autonomia. E é uma coisa que muitas vezes a gente sentia aqui e vê os residentes relatarem, esse é o relato de um residente que quando eles participam menos da decisão, porque tem um staff no round, eles se sentem muito como organizador ou secretários do que o paciente está tendo, e os dias ficam mais compridos e mais cansativos. Ao passo que, mesmo em dias longos e cansativos, quando eles estavam definindo as coisas, eles saíam mais satisfeitos, felizes e com a sensação de terem resolvido as coisas e orgulhosos. Então, para isso, algumas barreiras foram identificadas também, então, que se relacionam com aquelas temáticas, né? A dificuldade de comunicação com as famílias, então é sempre ter proposta para resolver isso, era sempre ter staff presente em comunicação difícil e todas novas baixas. A falta de experiência para casos complexos do R sênior, então é sempre priorizar esses casos no pré-round.
A falta de preparo para para o round, que é sempre a nossa grande questão, que a gente, basicamente, que a gente acaba pensando aqui, e a ideia seria expandir isso para esses outros conceitos, né? Mas é confiar, se eu confio ou não confio nesse residente, se eu vejo que esse residente tem ou não tem capacidade de fazer isso. Então, a ideia seria ou estimular, porque ele se viu que eles respondiam, eles estudavam mais, ou realmente postergar, se nem o residente nem o staff acha que está pronto para isso. O problema do staff ter menos interação com os estudantes é tentar fazer mais seminários à tarde, discussões à tarde, e estar sempre presente nas baixas. E a falta de conhecimento, tanto do staff quanto do residente, como prover autonomia, que é a solução para isso seria estudar e capacitar residentes e staff para isso. Que foi justamente o que esse estudo fez, tentar criar um toolbox para promover o aumento da autonomia do residente, sem prejudicar o staff. E eles, saindo dos alvos e dos drivers, das direções que eles tiraram, eles acharam 5 intervenções, que é justamente isso. Tanto o attending quanto o fellow ter um desenvolvimento profissional para ensino e para autonomia, ter um currículo bem definido para o residente, para ele saber o que ele precisa adquirir de autonomia, fazer um huddle na semana que vai acontecer esses rounds de maior autonomia, para definir as expectativas, vai ser isso que a gente espera, é isso que vai acontecer, é assim que vai funcionar. Fazer observações nos rounds, pensando em informação, um feedback formativo, no round que tem o staff, para daí chegar em oportunidades de round dependente, que é o residente e o staff ver antes ou depois. E isso, todas as intervenções levaram a um aumento de 25% do score de autonomia dos residentes em um ano, que é o período da intervenção, isso que se manteve por 6 meses, que foi quando eles reavaliaram. E, por fim, para fechar de volta, voltando no que a Renatinha falou, que a gente ir além do ensino, mas promover a carreira dos residentes, a gente acaba fazendo de forma informal um coach para esses residentes, dar conselhos de carreira, dar conselhos de balancear a vida com a medicina, e a gente mesmo depois se vai atrás dos profissionais que estão mais tempo, pede conselhos, o que tu faria na situação, o que tu faz nisso. Recentemente eu mesmo conversei bastante com a Cláudia, conversei com o Piva, e a gente vai atrás disso, mas em situações muito pontuais. E lá fora tem-se cada vez mais feito programas de mentoria em coach formais. Stanford tem no programa de residência deles um programa de coach, justamente começa a residência, eles já começam a organizar um coach desses residentes para organizar, para guiar, para ajudar eles com dificuldades que estão tendo no programa, para ajudar eles em fazer decisões de carreira dele. E é um programa bem completo aqui. Esse QR Code aqui leva para esse site deles, assim, tem um monte de recursos, tem quem são, é um programa formal, quem são os coaches que estão disponíveis, o que eles já conseguiram até de verba e publicações gerar a partir disso. E isso reflete também, um outro lugar que se fala muito de mentoria é no ambiente acadêmico, né? E isso reflete para os próprios preceptores que têm algum vínculo com faculdade em desenvolvimento acadêmico deles para os currículos de ensino deles depois. E eu tenho achado isso bem interessante também, porque é uma coisa que não só a gente pensa muitas vezes aqui em situações específicas, eles pensam um programa estruturado, vou me encontrar com esse coach 2 a 3 vezes por ano, a gente vai discutir projetos de carreira, a gente vai discutir o que ele pode me ajudar. Eu posso ter um coach para pesquisa, eu posso ter um coach para carreira médica, e às vezes eu posso ter coaches que são, inclusive, não necessariamente mais velhos, mas são do meu círculo de faixa etária, digamos assim, ou de estágio de formação, mas que já tiveram mais experiência nessa determinada área, e ele vai me ajudar a desenvolver mais essa área comigo. Acho que isso é uma coisa que a gente faz quase nada, que é uma área que poderia desde pegar os residentes até a gente mesmo seguir aprendendo, né? Porque na medicina a gente segue treinando e aprendendo a vida inteira, que é o que a gente tenta fazer aqui no CUIA, né? E aí é isso, a gente acabou se estendendo até um pouco mais do que queria, porque a ideia era, na verdade, lançar muitas ideias e conversar aqui sobre esses 4 pilares que a gente identificou para ensino dos residentes. Isso aí, gente. Muito bom. Obrigada, Renatinha e Gabi. Eu amo esse tema. Desculpa, eu já pulei tua fila, Vero. Fazer um comentário breve, só para dizer que eu adoro o tema, eu adoro estudar isso, mas como é difícil botar na prática, né?
Acho que justamente porque falta muito tempo, a gente tem múltiplas funções, a gente sai empilhando assim as coisas e a hora que tu vê, não sobra tempo, porque tu olha na teoria e fala assim, nossa, vou implementar isso amanhã na minha equipe. Sim. E aí, a hora que chega lá, tu é levado pelo paciente grave, pela família que precisa de sentar para uma conversa, pelas coisas burocráticas e não consegue fazer tudo, mas muito legal mesmo. Vero, manda ver. Não, Pode eu ia falar, falar Gabi. só que uma das coisas que motivou também esse tema, além da Renatinha, o tema do doutorado da Renatinha, que a gente voltou no Conceição a ter 2 residentes, né? A gente passou 3 anos com residente única. E agora a gente voltou a ter 2, e espero que vai ter mais depois. Então, aí, como é que a gente começou a repensar de novo o nosso programa de residência com mais cuidado? E a gente tem uma certa dificuldade lá de organizar seminários e conteúdo teórico fixo. E por isso que eu fui atrás de tanta coisa e falei tanta comida para Renatinha. Mas eu vejo que no Santa, apesar de muitas vezes ter o outro lado, que é muito a UTI, a atividade assistencial e correria, não consegue discutir tanto no round, tem horários 3 vezes por semana reservados e todo mundo respeita aquele horário para fazer seminário, e é um dia caso, um dia artigo, um dia aula, e a gente estava tentando emular isso lá, mas a gente já começa esbarrando numa das coisas que falei, que é ter o espaço físico, né? Que a gente já não tem onde fazer essas aulas lá no Conceição. Então, a gente estava quebrando a cabeça de outras ideias para tentar organizar isso. Eu sou fã desse assunto, né? Oi, tudo bem? Sou muito fã desse assunto. Anotei as coisas que eu queria falar para não me estender, porque eu poderia falar 1 milhão de coisas. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a mudar é a importância que a gente dá para isso, né? Porque eu imagino e eu vejo e eu sinto, assim, como às vezes a gente pensa, mas sei lá, eu não sou professora, eu não sou chefe, eu não sou rotineira, eu sou só plantonista, enfim. Mas como todos nós temos uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande de ensino, trabalhando em meios acadêmicos, assim, e eu acho que a gente já esbarra na primeira dificuldade, desculpa, vou botar um nome de perturbe aqui, que é que a gente não foi ensinado a ensinar, né? Na verdade, eu acho que começa por aí, assim, nós não fomos treinados a ensinar, e aí eu acho que nossa dificuldade esbarra ali, assim. Queria comentar especificamente sobre o mnemônico Haim que o Gabi trouxe, e eu entendo como é difícil trazer todas essas coisas que parecem tão longe do nosso dia a dia para a prática, mas eu acho que essa é uma coisa que eu enxergo como fundamental e que eu penso que é uma coisa que não leva tempo para fazer, que é incentivar os nossos trainees a pensarem, sabe? Que eu acho que o nosso sistema aqui no Brasil, ele é muito falho, porque a gente treina muito o report, a gente treina muito a passar o paciente para o sistema, que essa é a primeira diferença do sistema de ensino norte-americano, é que isso não é nem o médico que faz, né? E aí o médico fica concentrado em interpretar aquilo ali, né? Então, tudo bem, a nossa realidade é diferente, não tem como mudar isso, mas que a gente todos os dias tente se acostumar a pedir para o nosso residente, tá bem, qual que é a tua impressão e a tua conduta, baseada na tua impressão, né? Porque a gente acaba realmente aprendendo por osmose, e hoje eu fui fazer um coach com uma aluna minha ali da PUC, que ela fez um estágio em Los Angeles, e ela me falou isso, ela disse, prof, a coisa que eu achei mais estranha é que o primeiro caso que eu fui passar no primeiro dia, eu passei todo o caso e o preceptor me disse, tá bem, o que tu acha que é e o que tu quer fazer? E eu acho que é uma coisa que não toma tempo da gente. Tá bem, talvez leve um pouco mais de tempo do que tu dizer, vamos começar uma adrenalina, sei lá, dar a conduta, mas acho que é uma coisa muito simples e que muda o processo de aprendizado para iniciar uma autonomia entendendo o que está acontecendo. Ninguém consegue ser autônomo sem ter um entendimento daquilo ali, né? Aí outro... 2 pacientes, não fazem todos, mas fazem isso, 2. Isso. A outra coisa que eu queria falar é a coisa da importância do treinamento e da prática que o Gabi trouxe ali, que hoje mesmo eu faço parte do IPSS, que é a Sociedade Internacional de Simulação em Pediatria, e hoje eu estava vendo um webinar deles sobre simulação e os EPAs, e o ensino baseado em EPAs, e uma coisa que a palestrante falou muito foi exatamente isso, que isso é comprovado cientificamente, que tu pode ter o maior dom do universo, mas se tu
tu não praticar aquilo ali diariamente, o teu desempenho não vai ser igual a como se tu praticar, né? E eu acho que a simulação, ela entra exatamente nisso, assim, e eu acho que às vezes a gente também se prende muito na coisa de não ter recurso e não ter dinheiro, mas na verdade a simulação hiperrealística, ela só traz um maior conforto para o aprendiz de achar que aquilo ali é mais real, mas é super comprovado que não muda desfecho de aprendizado. Tu pode fazer simulação pouco realística, com muito pouco recurso, e aquilo ali, para o teu objetivo final, seja ensinar, ou seja, comprovar uma habilidade, é tão benéfico quanto, assim, né? Então, realmente, assim, ela falou hoje na aula dela, ela usou uma comparação, ela disse, o cara que é fellow de terapia intensiva pediátrica, ele não basta tu olhar ele no plantão e saber que ele sabe intubar, ele tem que ser o Tom Brady da intubação, ele tem que ser o Greatest of all times daquilo ali que ele faz, porque é assim que a gente mantém a competência, é assim que tu pode ensinar os outros, né, na verdade. E aí, o meu último comentário, eu prometo, eu queria falar sobre a autonomia e sobre a minha experiência de ter feito um fellowship com os EPAs, assim, a minha turma lá em Vancouver foi a primeira turma que se formou seguindo todo o currículo de EPAs do Royal College do Canadá para terapia intensiva pediátrica, e eu acho que não é nada muito diferente do que a gente faz na nossa vida. Eu acho que é simplesmente uma comprovação e um acompanhamento daquele trainee, de saber que quando ele chega no final daqueles 2 anos, ele é capaz de fazer aquelas coisas que a gente sabe que ele faz, mas ele é capaz de fazer sozinho, né? E a experiência, assim, para mim, foi muito engrandecedora, porque eu acho que torna o trainee também responsável pelo seu próprio aprendizado, que é uma coisa que eu acho que é super importante, porque é eu que tinha que ir atrás do meu chefe e dizer, olha aqui, eu sei fazer isso daqui, tu preenche isso para mim, né? Então, te torna protagonista no teu aprendizado, que eu acho que é uma coisa super importante, e a minha experiência foi muito legal, assim, a gente termina o fellow e quando tu preenche todos os teus EPAs, tu tem a tua semana de junior attending, que é simplesmente o teu chefe não tá lá, tu é o staff por aquele período, e é a comprovação de assim, tá bem, tu cumpriu todos esses passos, agora a gente vai... nível 5 em tudo. Sabe? É o teu... sabe? E acho que a experiência foi muito legal, e de novo, acho que a gente está muito longe disso, mas eu não acho que é uma coisa impossível da gente conseguir botar aos pouquinhos assim na prática. Desculpa, eu me estendi demais, mas eu sou apaixonada por esse assunto, eu acho muito legal. Perfeito, Vero. Maravilhoso. Oi, gente. Vocês foram incríveis. Tudo que a gente pensa e que gostaria de colocar em prática e né, a dificuldade que a gente tem nisso. Já faz, eu acho que uns 3 anos, né, que a Rá elaborou um programa, né, para o feedback para os residentes, e como a gente vê que isso já é difícil de colocar em prática, justamente baseado nos EPAs e tudo, né, como vocês falaram. Então, a gente vem tentando isso, e é claro que acho que a gente tem que começar pequenininho, mas tem que começar de alguma forma, né, para poder ir adiante. E quem sabe a gente estabelecer, né, objetivos realmente menores, mas se comprometer a cobrar aquilo ali, sabe? Porque é isso, a gente tem feito os feedbacks, não é? E depois você não consegue, faz um e a gente não consegue fazer um outro, né? Das próprias residências de agora, a gente conseguiu fazer 2/3 delas, né? A gente tinha estipulado datas e a terceira a gente já não conseguiu fazer, a gente vai fazer, mas como é difícil manter isso, e justamente para que eles consigam, né, ver a sua evolução e ir atrás desses objetivos que eles têm que cumprir, tá? E é isso, a gente tentar, na medida do possível, dar mais autonomia, né? O dia a dia é muito corrido, mas na medida do possível a gente tem que colocá-los, dar mais autonomia, principalmente quando a gente vê que eles têm condições disso, e eles só vão ter mais condições se a gente realmente proporcionar isso. Então, acho que o assunto é extremamente relevante, excelente. Obrigada, Vivi. Eu quero só falar que, coincidentemente, eu falei contigo sobre isso hoje, né, Rai? Eu não sabia sobre esse assunto. Eu não sou prof, eu não tive essa formação, mas a gente, na assistência, a gente se sente extremamente responsáveis pela formação dos residentes.
e o quanto a gente, acho que vai aprendendo com o tempo a necessidade de dar autonomia aos residentes e que enxergar eles fazendo isso é muito legal. Então, eu acho que essa aula foi extremamente estimulante e vem completamente somar com o que a gente vem vendo a necessidade de fazer. Então, parabéns, pessoal, foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Muito bem, gente. A Leandra está em outro fuso, né? Eu acho que ela teria bastante para contribuir também. Lê, tu quer comentar alguma coisa da tua Tô aqui. experiência? Não, quando a Vera estava falando, eu concordei bastante com ela, essa coisa da gente ser protagonista do próprio aprendizado, porque eu também fiz os EPAs, e em alguns aspectos foi um pouco traumatizante, porque tu fica atrás do teu próprio ensino, e às vezes tu perde oportunidade, e aí chega no fim, tu começa a correr atrás de coisas, então tu é muito protagonista do teu próprio aprendizado, então tu começa a pedir para os staff fazerem simulações sobre tal coisa, porque tu não tem EPA, então eu acho que te torna muito responsável. E outra coisa que eu ia falar, essa coisa do feedback, assim, que eu acho que a nossa cultura, quando eu cheguei no Canadá, foi um pouco chocante para mim. Cada fim de estágio eu recebia feedback, assim. E tanto positivo quanto negativo. E os negativos, inicialmente, me chocaram muito, assim, tipo, não negativos, mas coisas que a gente tem que melhorar. Eu acho que todos nós temos. Então, isso é muito bom. Tipo, no início, no primeiro mês, segundo mês, foi meio chocante para mim. E depois todo mundo ao meu redor ficava falando, não, ensina isso mesmo. E hoje eu vejo essas coisas como oportunidade de melhorar, assim. Eu acho que a gente não tem muito essa cultura, assim. E outra coisa da Cirlei, eu acho que essa coisa de ser prof e não ser prof, eu acho que não é uma coisa de título, eu acho que é uma coisa de comportamento. E, enfim, eu vejo vários residentes dizendo, ah, Cirlei fez isso hoje, Cirlei fez isso hoje. Então, eu acho que tu, mesmo que tu não te considere, eu acho que tu é prof, sim, porque eu vejo que os residentes se baseiam muito em ti. Então, acho que não é uma questão de título, é uma questão de postura e de boa vontade de ensinar, né? Mas, enfim, eu também, que nem a Vera, eu falaria horas sobre isso, sobre a mentoria também. Quando eu fiz meu fellow, cada fellow tinha um mentor, o que eu acho que foi muito legal também, porque, tipo, tu meio que te guia e, às vezes, no meio do caminho, tu troca de mentor, mas... enfim, eu falaria horas sobre isso, mas eu acho que essa questão dos EPAs e do feedback é uma coisa que eu acho que faz bastante diferença, que a gente poderia aos poucos começar a botar em prática. E do feedback, isso que tu disse da cultura do feedback negativo é muito real, né? E eu vejo, primeiro, a gente não sabe receber crítica, e segundo, a gente não sabe, agora do outro lado, eu vejo, tanto como professora da pediatria, como ali na UTI, como parte do Fazer sobreaviso, críticas. a gente tem dificuldade de pontuar o que é negativo, porque a gente não quer chatear o residente, não quer achar que o aluno vai sair se sentindo mal, assim, e eu vejo que é muito difícil. Eu vejo que é tão global que existe uma ficha de avaliação padrão dos residentes da pediatria, que é péssima, é uma péssima ficha, mas mesmo assim ela tenta objetivar a avaliação ali e ninguém consegue dar menos do que B. Assim, ninguém, assim, eu recebo as fichas no final e você sabe que aquele não é um bom residente, tu sabe que ele não alcançou aquilo no estágio, tu vai pegar a folha A para tudo. Então, é isso, assim, primeiro, claro, né, porque muitos não têm essa coisa de é minha responsabilidade ensinar e avaliar, então acaba dando um A para se isentar, mas segundo, é difícil, a gente vê na prática, né, Vivi e Chefa, que estamos ali tentando fazer os feedbacks das meninas, às vezes tem gente, são 10 pontos positivos, mas talvez tinha um ponto de melhoria, e a gente se enrola para falar da melhoria e dá 1000 voltas, que talvez a pessoa saia daquele feedback nem sabendo que aquele é um ponto de melhoria que ela precisa por essa nossa cultura, né? Falta método, né? É o principal para nós, né? Falta método. Eu queria fazer só uma pergunta, como que é lá fora, assim, porque todo residente aqui termina, todo residente, quando é visto que o residente não tem condições, por algum motivo, tá?
Isso acontece do residente não terminar, de não ser aprovado, ou estratégias são feitas para ele melhorar naquele específico ponto? Então, essa é uma pergunta que eu queria dizer, que eu queria fazer. E não sei, porque aqui a gente vê que todo mundo termina, todo mundo passa, né? E eu acho que falar sobre críticas, acho que é o modo brasileiro, a gente leva as coisas muito pro coração aqui, né? E eu acho também que a gente, com o tempo, ganha maturidade e vê que tá tudo bem, que tenta melhorar nesse momento isso, mas a gente sabe que com o tempo isso vai melhorar, que é normal que nesse momento esteja assim. Eu acho que também tem muito disso da gente, né? Assim, tu não quer pontuar a crítica, porque não, mas é que daqui a pouquinho eu acho que isso vai se organizar, porque faz parte. Então, mas talvez a gente tenha que falar mesmo, como, não sei, também. Só fazer, antes da Vera ou da Lê falar, se vocês quiserem falar, eu ia falar, Cirlei, que tem, na verdade, eu acho que é a junção das duas coisas, as pessoas não quererem fazer a crítica ruim por causa da clareza do coração, de apego, nossa coisa latina, e a outra coisa que a Rafa falou, que as pessoas se isentam. Tem, lá no Conceição, a gente tem as pessoas, por serem preceptoras, ganham bolsa, então elas estão ganhando e é obrigação delas acompanhar a residente, avaliar a residente. E chega todo novembro, tá a coordenadora da residência mandando mensagem, eu preciso das avaliações pendentes, e aí vem uma lista e pá, a emergência não avaliou ninguém o ano inteiro, como é que ele vai fazer a avaliação de alguém que passou em março? Não vai lembrar dos critérios da pessoa de março, porque a pessoa não valoriza, não acho que é importante fazer avaliação, nem avaliação formativa, né, que é o que é a nossa ideia de fazer, é dizer para a pessoa, tem isso aqui tem que melhorar, vamos trabalhar para melhorar isso no resto do estágio. Então, eu acho que é isso também, essa coisa de dificuldade. A gente, no Conceição, a gente conseguiu organizar bem bonito os objetivos do estágio, então a gente senta com o residente no começo do estágio, dá os objetivos do estágio para ele, e aí, bom, daí eu não sei se é uma coisa de objetividade minha, de XY, sei lá, mas daí a gente senta no meio do estágio, a gente faz um feed forward para ele, que é sentar e dizer, olha, aqui isso está indo bem, isso tem que melhorar, isso tem que melhorar, baseado naquilo, coisa. Vários abrem um olhão, assim, mas depois, quando a gente faz, daí, no fim do estágio, faz o feedback, eles, pá, que bom que tu falou aquilo, a gente conseguiu melhorar, eu não tinha percebido isso, né? Então é um outro ponto interessante. E que a Cirlei falou também que não é padronizado, esse é outro ponto também, né, que a gente nunca consegue botar tudo, a gente queria pegar alguma ferramenta padronizada, a gente pensou no Feedback 360, que é uma ferramenta bem interessante, mas daí tem que estudar a ferramenta, tem que aplicar nas pessoas, a gente nunca conseguiu padronizar isso também lá. Eu só queria comentar que, sim, lá em Vancouver eu vi residentes repetindo estágio de UTI, porque não tinham atingido os objetivos, e tive colegas fellows que fizeram um fellow mais comprido, que ficaram mais do que 2 anos para conseguir cumprir todos os objetivos, assim, então, eu vi as duas coisas. E aí, eu só queria fazer um adendo nessa história do feedback, que, na verdade, realmente, acho que é uma coisa cultural, porque até na assistência, né, a gente não faz debriefing dos nossos atendimentos, né, que debriefing de parada é uma coisa que, gente, sei lá, 5 minutos tu faz, não precisa se demorar para fazer, né, assim, mas é uma coisa que culturalmente a gente não faz, porque eu acho que a gente tem muito essa cultura de, tentar achar, as pessoas acham que tu vai estar achando um culpado ou um erro, mas não é, né? É o objetivo daquilo é de tornar o atendimento melhor, né? Então a gente não faz isso nem para assistência e muito menos para o ensino, né? E realmente é muito difícil, assim. Mas só para dar eco para o que a Leandra falou, eu falei sobre isso essa semana. Eu fiz 5 anos de residência no Brasil. Eu tô longe de ser perfeita, mas eu não ouvi nenhum feedback ruim, né, nos meus 5 anos de residência. Brasil, nenhum. Eu cheguei no Canadá, acho que, sei lá, em 2 meses, eu não sei quantas vezes eu chorei pro feedback que eu recebi, né? E assim, alguma coisa tá errada, porque é impossível que eu tenha sido uma residente perfeita em 5 anos, né? Não tem como. Todo mundo tem coisa para melhorar, né? Então, é realmente uma coisa cultural e que, para mim também, nós vivemos isso juntas, assim. Não foi fácil, mas foi um ótimo aprendizado. E outra coisa, a questão dos EPAs, não basta só fazer, né? Porque não sei se o teu era assim, Vero, era 5 estrelas, né? Daí tu tinha que ganhar mais de 3. Igual, é os mesmos os nossos. E né? às vezes tu achava que tu tava arrasando, tu ia lá entubar, e aí tu ganhava 13, e daí não contava. Então, tipo, tem isso também, não basta só tu fazer, tem a tua postura quanto à intubação, tem a tua comunicação com a enfermeira, tem toda, então é uma coisa bem... Eles avaliam tudo, assim,
E a mesma coisa que a Vero também, eu nunca tinha recebido um feedback negativo. Eu acho que no Brasil, para tu receber um feedback negativo, assim, tu tem que se puxar, né, assim, de... E eu, agora também, que nem a Raíssa falou, eu não consigo chegar pro residente, olha, tu foi ruim, é uma questão cultural, né, eu acho que a gente talvez tenha que usar métodos mais... Lá, na verdade, os feedbacks eram anônimos, né. Claro, alguns eram ao vivo, mas a maioria, no fim do estágio, eram anônimos, então talvez fosse um jeito da gente fazer, tipo... Tu desconfiava, talvez, quem falou tal coisa ou outra, mas daí já não importa. Mas talvez essa seja uma alternativa, assim, feedbacks anônimos de dizer, acho que tu tem que melhorar na tua postura, na tua atenção ao paciente, na tua nananã, coisas que a gente não consegue fazer. E tudo bem, é a nossa cultura, a gente é muito bonzinho. Então, talvez essa coisa de ser anônimo ajude a gente a começar essa questão do feedback. Chefa? Parabéns pelo tema, pela escolha, apresentação, Renatinha, Gabriel, fiquei com várias ideias, não quero ser repetitiva, os dias já falaram que a gente tem tentado fazer, mas eu quero dar um retorno para vocês, que eu fiz um feedback negativo, bem negativo, para uma residente, só para ser folclórica. Ela veio me procurar no final da residência, na época que eram 2 anos, e dizendo que ela queria fazer terapia intensiva. E ela não tinha nenhum perfil. E eu disse para ela que eu achava que ela não tinha nenhum perfil, falei várias coisas, assim, e depois eu fiquei, depois que eu falei, eu fiquei pensando se não tinha sido meio demais, né? Mas eu acho que eu fiz bem para a pessoa, porque ela realmente não tinha perfil, ela ia fazer um sofrimento, talvez ela nem acabasse a residência e tudo, depois ela foi para outro caminho, bem outro caminho, assim. É difícil, alguns feedbacks eu já dei, eu acho que é difícil para todos os níveis, é difícil para os residentes e mais difícil ainda para os colegas da gente, né, o pessoal que está trabalhando e tudo, a gente sabe que todo mundo dá o seu melhor, não é? Mas isso é uma dificuldade, a gente na UTI, a gente já pensou em fazer isso para os rotineiros, né, para os plantonistas, a gente não conseguiu ainda executar, não é? Mas é uma questão que só, assim, ações como vocês estão fazendo, que a gente vai conseguir mudar, não é? Acho que a gente já deu alguns passinhos de formiguinha, não é? Mas cada vez mais se falando no assunto e os residentes ouvindo isso, e todo mundo ouvindo isso, entende melhor, né? E recebe melhor. Então, parabéns pela iniciativa e é isso aí, estamos no caminho. Mas acho que da mentoria, Rafa, fiquei pensando, a gente já podia executar, né? Com os residentes lá da pediatria. Eu me ofereço a ser mentora de alguém. Não sei nem como é que se faria isso, assim, de sorteia, mas eu gostei. Eu acho que a Leandra que disse que dá para trocar o mentor no meio do caminho, né? Então, botando essa possibilidade, acho que fica uma coisa boa. Abre o site com o material todo aqui, Cláudio. Depois eu vou abrir, vou mandar no nosso grupo. Então tá, gente, foi um sucesso tão grande que eu acho que é a primeira vez em muito tempo que a gente estoura o tempo, né? Mas foi muito válido mesmo. Acho que estava todo mundo necessitado desse tema. Parabéns, muito, muito, muito obrigada. Nos vemos daqui a um mês. Um beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.